Olá, sejam bem-vindos. Vamos fazer aqui a apresentação do sistema Supercontato. O link para você poder obter mais informações sobre o sistema e poder baixar a versão de avaliação dele está na descrição aqui do vídeo. Eu já estou aqui com o sistema aberto e aqui você vê que já temos alguns bancos de dados criados no sistema, então já dá para perceber que aqui você pode gerenciar múltiplos bancos de dados, não tem limites aqui. Para essa nossa demonstração, eu vou inclusive criar um banco de dados novo, vou chamar de Tutorial Supercontato. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar com uma plataforma bem popular, que é o Google Contatos, e nesse nosso exemplo temos um conjunto de etiquetas, ou então labels, como algumas plataformas usam. Eu vou utilizar a função para exportar os contatos, então eu vou exportar nesse formato CSV, e o nome do arquivo salvo foi esse aqui, contacts4.csv. E aí você arrasta o arquivo que você quer, ou os arquivos, tá? Ele também suporta múltiplos arquivos de uma só vez, solta aqui no sistema e ele inicia automaticamente o assistente de importação. Eu vou avançar e aí ele mostra as associações que eu quero fazer. Então aqui, por exemplo, eu vou querer utilizar o valor que tiver no campo First Name, a coluna Nome, na nossa tabela de contatos. Eu vou querer atribuir o campo e-mail 1 à nossa coluna de e-mail e o campo Fone 1 à nossa coluna de telefone. Um detalhe interessante aqui é que quando você faz essa associação e importa, da próxima vez que você usar um arquivo exportado pelo Google, ele já vai reconhecer essas associações. E aí você não vai precisar fazer isso de novo, o que facilita futuras sincronizações de dados. E tem a parte mais importante de todas, que é justamente aqui, ó, labels, que são as nossas etiquetas. Então, aqueles marcadores que foram atribuídos aos contatos, eu posso associar ao campo etiquetas aqui no sistema Supercontato. E aí eu clico no botão próximo para avançar. Aqui a gente se depara com outra situação muito interessante do sistema, que é você poder atribuir etiquetas já na hora de importar. Então eu posso colocar aqui uma etiqueta chamada Contatos Google, acabei de criar, e quero definir ela aqui no painel de etiquetas escolhidas. Pronto, agora eu vou iniciar a importação, e aí rapidamente ele conclui. E nesse caso aqui, veja que interessante. Ele leu as etiquetas que estavam lá no Google e já atribuiu a cada um dos contatos que foram importados. A partir daqui, eu posso usar a seção de filtros. Deixa eu atualizar aqui para ele fazer a leitura. E aí você já tem, ó, a quantidade de contatos que estão em cada um dos filtros. E aqui você já pode começar a fazer ações de segmentação de uma forma muito prática. E tem um detalhe sobre essas etiquetas. Você vai notar que cada um dos contatos tem aqueles marcadores que estavam lá nos contatos do Google, mas também todos eles têm esse marcador que a gente inseriu manualmente, que é o marcador Contatos Google. Então, na hora que você precisar escolher contatos para fazer qualquer tipo de atividade de comunicação ou gestão, você pode usar esse painel de filtro. Por exemplo, imagine que eu quisesse pegar todos os contatos que estão com o marcador Contatos Google, mas desses contatos, eu não quero os que tiverem um marcador Carteira Online e nem um marcador Anuncied. Imagine que seja uma campanha que eu quero fazer e não é interessante para mim entrar em contato com esses dois grupos que eu acabei de marcar. Mas só que, além disso, eu também não quero e-mails que tenham contas de e-mail de algumas plataformas gratuitas. Imagine que eu não queira, no caso que eu tenho que botar, não tem. Não pode ter Hotmail, nem Yahoo, nem iCloud, por exemplo, tá? E aí eu posso aplicar o meu filtro. Ele mostra aqui quais são os filtros aplicados. E a partir daqui eu já tenho a minha base filtrada. Eu estou vendo aqui, inclusive, que alguns dos contatos não têm e-mail cadastrado. E como é uma campanha de e-mail que eu quero fazer, eu preciso só dos contatos que têm e-mail. Eu posso simplesmente melhorar aqui esse filtro e dizer que, além dessa condição que eu acabei de colocar, também condicionar que o campo e-mail não seja vazio. Eu deixo aqui em branco e aí ele vai entender que o e-mail tem que ser diferente de vazio. Aplico aqui os filtros e aí você viu que de 51 contatos que estava aqui no total, foi para 34 e agora todos eles estão com o e-mail. E aí vem a hora de você exportar os seus contatos para poder efetuar a ação de comunicação que você quer.
E isso também é muito prático aqui. Eu vou usar o botão exportar. De cara já vem marcado na opção para copiar para a memória, mas eu também posso salvar em um arquivo CSV, em arquivo do Excel e também em um arquivo HTML. Eu vou colocar no formato HTML porque fica interessante até para a gente visualizar. Clico em avançar, escolho quais colunas eu quero manter no arquivo exportado. Nesse caso eu vou querer a coluna e-mail e a coluna nome apenas. Avanço e aí rapidamente ele faz a exportação, permitindo que eu acesse a pasta de destino onde os arquivos ficam salvos, ou então eu posso abrir diretamente o arquivo clicando nesse botão. E aí aqui está o nosso exemplo exportado, pronto para utilizar onde eu quiser. Voltando aqui para o sistema, vamos dar uma olhada em outras formas que a gente tem para fazer essa importação de contatos, para mostrar justamente como esse sistema aqui é flexível. Aqui, por exemplo, eu tenho uma planilha aberta no Excel. Eu poderia simplesmente pegar o arquivo e arrastar diretamente aqui para a nossa base de contatos, mas você também pode abrir os dados diretamente na planilha. Poderia ser também um arquivo no bloco de notas que você abriu. E aí você pode simplesmente selecionar e copiar os dados que você quer importar. E aí de volta aqui para o sistema, deixa eu desfazer aqui o filtro. Eu vou usar a função importar, abre aquele assistente que é muito prático. E tem também a opção para colar os contatos. É justamente isso que eu quero. Eu vou colar nesse painel, avanço, e essa coluna eu vou associar à coluna e-mail no nosso sistema. Clico aqui em avançar. Agora você vê que já tem muitas etiquetas, que são aquelas que foram cadastradas automaticamente a partir da importação anterior. Só que aí para esses contatos que eu estou importando, eu vou querer atribuir uma nova etiqueta que vai se chamar Contatos Excel. Clico aqui para adicionar, dou um duplo clique ou então uso a seta para dizer que eu quero atribuir essas etiquetas nos contatos e inicio a importação. E aí agora os contatos já estão importados, classificados e unificados. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Se eu colocar aqui o termo contatos, eu tenho os contatos que eu importei da base de dados lá do Google Contatos e de um arquivo que eu tinha salvo aqui no meu computador. Imagine que eu quisesse ver quais são os contatos que estão em ambas as listas. Afinal, são fontes distintas e eu queria pegar a interseção dessas duas listas. Eu posso então marcar essas duas etiquetas, só que nessa opção eu vou dizer que eu quero exibir os que tiverem todas as etiquetas, ou seja, o contato precisa ter tanto a etiqueta Contatos Excel como a etiqueta Contatos Google para poder ser listado aqui. Então aqui eu tenho 1.204 contatos ao todo e vou aplicar o filtro. E aí percebemos que desses contatos todos, eu tenho 8 contatos que tanto estão na base de contatos que eu acabei de importar, que veio lá do Excel, como já estavam lá na base de contatos lá do Google. E tem mais, tem muitas outras formas de você fazer importação. Vou para um outro exemplo. Aqui eu tenho um banco de dados aberto do Microsoft Access, onde eu tenho uma base de clientes que eu quero também gerenciar dentro do sistema Supercontato. Aqui no caso a gente tem essa opção, dados externos. Eu vou exportar esses contatos, poderia ser para o Excel, mas em formato texto vai ficar ainda mais rápido para a gente importar. Então aqui eu vou selecionar o local onde eu quero exportar, vou clicar em OK e depois em concluir. Então eu vou arrastar, o arquivo está aqui, eu vou para a próxima etapa. Eu estou vendo aqui que o Access exportou o arquivo sem colocar na primeira linha o nome das colunas. Bom, isso não é tão legal, mas dá para a gente contornar mesmo assim. Eu estou vendo que essa primeira coluna aqui tem o valor do campo e-mail, então eu vou colocar aqui para o campo e-mail. Estou vendo que essa outra coluna tem o campo nome, e são só esses dois campos que eu vou querer importar aqui para o nosso exemplo. Vou avançar, vou querer atribuir um marcador chamado Contatos Sistema, passo ele para o outro lado, como etiquetas escolhidas, e inicio a importação. Ok, ele terminou de fazer a importação, e agora eu vou mostrar um processo de facilidade de uso que o sistema Supercontato possibilita e que ajuda demais nesse tipo de situação. Veja, eu vou pegar os e-mails que estão cadastrados aqui e quero usar um validador de e-mails. Então aqui com todos os contatos listados, temos aqui cerca de 46 mil e-mails. Eu quero exportar todos os contatos listados
vou copiar para a memória. Então, eu avanço, quero copiar somente os e-mails, só preciso disso. Clico em avançar e aí ele vai fazer o processo de exportação. Aqui ele já acabou. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro sistema, que no caso é o sistema chamado Checador, que também é fornecido aqui por nossa empresa. E esse sistema serve para fazer uma validação de e-mails. Aqui eu vou simplesmente no menu Editar, colar. Vou dizer que a primeira linha tem o nome das colunas. E aí já está tudo aqui. Vou então usar o módulo de validação, começar aqui o processo. Mas eu vou avançar aqui o vídeo para a etapa final para a gente não perder tempo, tá? Certo, então ele terminou aqui. E aí, pelo que a gente pode ver no nosso exemplo, de 46 mil e-mails, cerca de 30 mil eram inválidos. E agora é que vem a parte bem interessante da integração disso que a gente acabou de fazer na validação com o sistema Supercontatos. Eu vou fechar e aí eu tenho à minha disposição poder exportar a lista de e-mails válidos, que são os e-mails que não caíram nos filtros de validação, e posso também exportar os e-mails que deram erro, que nesse caso eu estou achando até mais interessante pegar daqui, porque eu tenho inclusive o motivo pelo qual o e-mail foi classificado com erro. Aqui eu tenho algumas opções de exportação, eu vou utilizar uma delas aqui pelo botão salvar, exportar. E uma forma bem prática que eu tenho aqui, que vai ser a mais rápida, inclusive aqui para a gente, é essa exibir como texto. Os dados já estão copiados, agora eu volto para o sistema Supercontato. E aí vamos lá. Antes de fazer essa importação, eu vou aqui nas configurações, configurar campos dos contatos e vou adicionar um campo chamado erro e-mail. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou fazendo isso. É do tipo texto e eu vou salvar esse novo campo. Clico em fechar. Pronto, então agora eu tenho, além das colunas que já vêm com o sistema, tenho essa coluna chamada erro e-mail. Eu vou inclusive arrastar essa coluna, vou colocar ela próxima aqui da coluna de e-mail, tá? E agora eu venho em importar, eu vou colar os contatos e aqui eu tenho a minha lista de e-mails junto com a coluna de erro, que indica qual foi o erro que foi detectado para esse e-mail ser considerado inválido. Aqui eu vou avançar. A coluna e-mail eu vou associar ao nosso campo de e-mail. E a coluna erro eu vou associar à nova coluna que a gente acabou de criar, que se chama erro e-mail. Vou avançar. Aqui eu vou criar uma etiqueta chamada inválidos checador, porque aí eu vou poder filtrar facilmente os contatos inválidos da lista atual e de futuros contatos que eu inseri aqui no sistema para gerenciar. Então aqui eu já atribuí, vou iniciar a importação. E aí veja que legal, eu acabei de atualizar os contatos, atribuindo etiquetas para aqueles que são inválidos. Então se eu quiser fazer uma campanha, por exemplo, para os contatos que foram importados lá do Google Contatos, aqui eu posso aplicar o filtro e aí eu tenho 116 contatos. Só que eu não quero enviar mensagens para e-mails inválidos. Então eu vou filtrar aqui por inválidos e tem justamente essa base de dados que já foi testada lá no checador. Eu estou marcando então que eu quero os contatos do Google, mas não deve ter a etiqueta inválidos. Quando eu aplico o filtro, daqueles 116 contatos, sobraram 62. Eu acabei de fazer uma aplicação de lista de exclusão, retirando da minha lista de trabalho os contatos inválidos. Então é isso para esse primeiro vídeo de apresentação. A gente vai ficar por aqui. Acho que deu para mostrar os principais pontos fortes do sistema Supercontato. Nesse vídeo, então, a gente fica por aqui e até a próxima.